Amigas e amigos, eu quero comentar com vocês um pouco hoje, fugindo do meu padrão. Normalmente eu não faço críticas a aliados, ao campo, a não ser críticas pontuais, a não ser em determinados momentos que é necessário fazer um contraponto, apresentar um outro ponto de vista, mas no geral eu procuro manter o foco na ideia de que a velha tese do inimigo principal, né? O nosso inimigo hoje não está no campo, não está do lado de cá, né? Então eu costumo não dar conversa para esses papos que tem por aí, né? Recentemente, por exemplo, teve aí esse bate-boca entre o Ciro Gomes e o PT, e até o ex-presidente Lula entrou aí nessa jogada, né, de maneira menos virulenta, evidentemente, mas ele andou comentando isso nas entrevistas que ele deu aí, né? E o Ciro Gomes é aquilo lá, né? Tem essa... quem conhece o Ciro Gomes, eu conheço há muito tempo, né, sabe do seu... É o que se diz aí de comportamento mercurial. Ele vai do 0 a 1000 num instante, né? Quer dizer, falta um certo comedimento, às vezes, na exposição das suas ideias, dos seus pontos de vista, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, corretos, né? Os seus pontos de vista corretos, né? Que poderia estar ajudando. Tanto é que ele foi ministro do Lula, o Lula tinha muito apreço por ele, ouvia muito ele, considerava muito as coisas que ele falava, né? Enfim, é uma figura importante nesse campo aí, que luta pela soberania, pela democracia, essas coisas todas, né? Evidentemente que a gente tem que fazer as diferenciações, né? O que é o comportamento mercurial e o que ele pensa efetivamente, né? E o que isso representa. Agora, também do lado do PT, né? Às vezes a gente vê esses comportamentos assim, meio de hostilidade, né? Quer dizer, o Lula falou na última entrevista que ele deu aí, a última que eu vi, né? Acho que foi para o canal russo, o RT, que ele disse que a gente não pode alimentar ódio, né? Senão a gente fica também chato, igual que age com ódio e tal. Ele tem razão, né? A gente não pode ter os nossos raciocínios pautados pela bile, né? A gente tem que usar o cérebro, usar as categorias. Por isso que eu sempre digo, né? Quem é de esquerda tem que estudar, tem que ler, refletir. Não pode sair por aí jogando conceitos, né, ao vento, palavras ao vento, né? Quer dizer, isso também leva a esse comportamento, às vezes, raso, artificial, de reagir com o fígado, com ódio, né? Isso é terrível, né? Isso acaba não construindo nada, acaba não tendo, né, uma dialética positiva, tem uma dialética negativa, vai para trás, vai criando cada vez mais contradições, né? As coisas vão se emaranhando e a gente não consegue depois, né, saída, não consegue um caminho, né? A vida da gente, em todos os aspectos, é assim. A gente não pode ir sair por aí fechando portas, batendo portas, essas coisas todas, né? Porque, né, o Lula fala muito na entrevista, é igual ao casamento, né? Você tem que fazer concessão com os filhos, com a esposa, ou a esposa com o marido, né? Companheira com companheiro, companheiro com companheira, companheiro com companheiro, companheira com companheiro, enfim, etc. Essas coisas das relações, né, humanas que a gente tem que, né, exatamente ter na dimensão micro, né, ter a ideia que eu sempre falo aqui, por exemplo, o lema da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Infelizmente, isso aí não é culpa das pessoas, é culpa das ideologias. Quem é de esquerda é contaminado pela ideologia da direita, claro. Infelizmente está cheio aí de gente que professa a ideologia da direita, né? A ideologia do oportunismo, gente oportunista, né? Gente machista, gente racista, gente homofóbica. Uma coisa é a gente ter, às vezes, deslizes, por limitações mesmo, por não compreender as coisas, por também viver nesse ambiente, né? O ambiente brasileiro, ele é todo permeado, né, por esses comportamentos, né, que, enfim, a gente tem que lutar para
para superá-los, enfim, né? E a primeira condição para isso é admitir que nós somos, sim, nós somos machistas, somos homofóbicos, somos racistas. A gente tem que admitir, não é porque a gente quer, porque a gente vive num ambiente que esse ambiente vai contaminando a gente. Isso é inevitável. Agora, a gente admitir isso significa lutar contra isso. E aí, às vezes, desculpem, muita gente aí, a questão pode ser polêmica, né, mas tem muita gente que não tem tolerância ao lidar com essas coisas, com esses assuntos, com esses temas. Falta tolerância. E isso não ajuda em nada, não tem pedagogia social nenhuma, né, reagem com truculência também, é isso que o Lula falou, com ódio e tal. Quando a gente vai falar com os cachorros loucos, por exemplo, como é que a gente conversaria com um cachorro louco, né, se a lógica for essa? Quer dizer, vem um cachorro louco, rosnando, rangendo os dentes e tal, latindo, você vai para cima deles, no máximo você não chega para lá, sai para lá, ô capeta, né, seu demônio. Sai para lá, dá as costas e vai embora, não vai ficar, né, rosnando e latindo também para cachorro louco. Né? Aí fica literalmente isso aí, né? Uma briga de cachorro louco, quer dizer, não ter ódio, né? Ter o quê? Você vai chamar o cachorro louco, vai dizer, o cachorro louco? Você já viu falar da Revolução Francesa? Você já viu falar aí dos iluministas? Da economia clássica inglesa? Como é que um doido desse, um doido varrido desse, um bolsonarista, um lavajatista, um Sérgio Moro, um Jair Bolsonaro, um Paulo Guedes, que interação seria possível com esse tipo de gente? Estou dizendo eles porque eles são referências dos cachorros loucos. Então é isso, eu ter né, baixar a bola às vezes, né? Eu vejo aí alguns comentários, por exemplo, eu quero pegar 3 casos, não vou citar aqui, né, não tiveram comportamento de cachorros loucos, a não ser alguns aí, né, pontuais e tal, né? Primeiro, essa questão do chamado déficit, ajuste fiscal, né, a questão da economia, né? Isso é um ponto fundamental, um ponto muito importante, né, para se definir a política, né, essas questões da luta política, da luta social, da luta pela democracia. Tem muita gente que diz, eu não entendo de economia, também não faço questão de entender, porque vê ali simplesmente fórmulas matemáticas, equações e tal. Os economistas gostam muito de trabalhar isso sem fazer a derivação, né, a abstração, né, da filosofia, da política, para a gente entender o sentido da economia. Se não fizer isso, ficar só explicando, eu tenho déficit, tem isso, tem aquilo outro, tem, né, um número tal, o conceito tal e tal, mas não traz para a realidade concreta. Eu vi aí comentários, que a esquerda perdeu, né, essa noção que o Lula sempre diz, que é igual administrar a casa, né, da pessoa, né, você não pode gastar mais do que você arrecada. A questão não está... Isso é um conceito artificial de economia política. O problema não está aí. O problema está em como se arrecada, em como se gasta. Se não for por aí, não adianta falar, a esquerda perdeu. Perdeu o quê? Não perdeu, não. A esquerda não perdeu nada. A esquerda sempre disse o seguinte, nós precisamos trabalhar uma equação que seja equânime entre o que se arrecada e o que se gasta. Toda a esquerda, inclusive a social-democracia, o Estado de Bem-Estar Social na Europa. Teve eleição agora lá em Portugal. Essa questão, né, foi muito debatida. Qual é a carga tributária, por exemplo, na Dinamarca? Qual é a carga tributária na Suécia? E etc. Né, que se fala muito aqui. Quanto se arrecada? Como se gasta? Aqui dizem, o Mourão, por exemplo, falou esses dias, o general Mourão aí, numa palestra para empresários, se arrecada 37% do PIB, a carga tributária, não sei o quê. E que benefício nós temos de retorno? Isso é um conceito vulgar. É vulgarizar as coisas. Pois é, seu general, qual o benefício que a gente tem? Pergunta para a sua turma lá qual os benefícios que eles têm. Quanto eles ganham no mercado de títulos públicos, da ciranda financeira, e quanto eles pagam de impostos. Rico não paga imposto. Tem um projeto do Fernando Henrique Cardoso que isenta de pagamento de imposto de renda, né, de lucros, dividendos e
Acho que é juros, são 3 coisas, me recordo agora, teria que ter feito uma pesquisa prévia que não deu tempo. Mas estão isentos, quer dizer, quem vive na farra financeira está isento. Não paga sequer imposto de transação internacional. As tal das contas CC5, quem não sabe o que é conta CC5 vai pesquisar, vai ver a Operação Banestado do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, do Carlos Fernando Santos Lima, acho que o Deltan Dallagnol não estava ainda na Operação Banestado, o Carlos Fernando dos Santos Lima, o frasista de porta de banheiro de rodoviária. Vai ver lá os documentos da CPI, lá nos Estados Unidos, que ele escondeu, o Carlos Fernando dos Santos Lima, que tinha a esposa dele que trabalhava no Banestado, lá em Foz do Iguaçu, onde eles faziam, é ali que saíam as contas CC5, a grande lavanderia. Se o dinheiro que eles dizem que saíam que saiu, né, ou que sai ainda do país, né, realmente passasse na Ponte da Amizade, a ponte teria quebrado, afundado, com tanto caminhão de dinheiro que passava ali. É claro que isso é fraude. É claro. Os doleiros do Sérgio Moro, eu sempre digo aqui, vai lá nos doleiros, pega os doleiros, investiga os doleiros. Se é homem é um saco de batata, como diz o povo, né? Vai, seu ministro, seus boquirrotos aí da Lava Jato, vocês não são homens ou são sacos de batata para investigar os doleiros? Pega os doleiros, aí, né, o The Intercept, não sei o que vem aí do The Intercept, mas certamente tem coisas desses doleiros. Por que prende um monte de doleiros? Eu fiz matéria sobre isso, já falei várias vezes aqui. Tem no meu site, outro lado da notícia.com.br. Prende, solta. Prende, faz a razia deles, né, para chegar no tribunal anti-Lula, para prender o Lula, né, dar o golpe na Dilma, fazer calúnias e difamações contra a esquerda e tal. Depois solta os dois, vocês podem ir embora. Vocês são peça-chave no esquema aqui. Nosso esquema da Lava Jato, de corrupção, de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, de caixa 2, essas coisas todas que eu falo aqui. É isso aí, ô general Mourão. Ô, general, acorda, meu filho. Vamos ver aí esse negócio aí de conta CC5. Ele fala assim, né? Qual o retorno que nós temos? Quanto se arrecada neste país? Boas perguntas, generais. General, e cadê as respostas? As suas respostas são mentirosas. No fundo, a questão é essa. Quer dizer, então não tem essa história de que a esquerda subestima a necessidade de austeridade, não sei o quê, de controle das contas públicas. Né, que o Palocci fez isso no primeiro governo Lula. Um resultado desastroso. Eu acompanhava, eu falei aqui, eu era editor de economia na época, acompanhava ele diariamente e escrevia. O Palocci falou isso, mas cadê o fundamento que o Palocci falou? Falou isso, mas e aquilo outro? Aquela história toda. Ele escreveu até um livro, Cigarras e Formigas, que é uma coisa ridícula. Eu sempre quis comentar esse livro na época, né, cheguei a fazer anotações e tal, mas nunca tive tempo, oportunidade, essas coisas, né? Falta recursos, falta tempo e tal. Né? Mas o livro tem aí o linguajar do mercado financeiro, que é de uma pobreza intelectual, né, muito grande, gigantesca. Essa turma não vê gente, não vê o mundo real, não sente a vibração da Terra. Né? A outra vertente que eu queria comentar aqui, que eu ouvi também sobre essa questão das eleições em Portugal. Quem ganhou as eleições em Portugal, de fato? O Partido Socialista ganhou por quê? Porque fez várias modificações no projeto neoliberal, trouxe muitos conceitos da social-democracia de volta. É isso que fez o Partido Socialista, né, ganhar as eleições. Agora, isso tem limite. Claro que tem limite. Precisaria avançar muito mais que isso para ter um projeto de esquerda sustentado. O que vai acontecer em Portugal daqui para frente é um grande ponto de interrogação. Se não aprofundar as medidas da social-democracia, não é nem do socialismo, da social-democracia, não tem socialismo, é da social-democracia. É importante buscar esse conceito na história da social-democracia, do keynesianismo, do Keynes. O New Deal, do presidente norte-americano Roosevelt, a história do entreguerras, né, até chegar à Segunda Guerra Mundial. Isso tem tudo a ver com essa história da Segunda Guerra Mundial. Tem tudo a ver com o socialismo. Outro ponto aí
né? O socialismo na União Soviética, por que aconteceu a revolução na União Soviética, na Rússia, depois virou a União Soviética. O que aconteceu logo depois da revolução? A Guerra Civil. Tentaram fazer na Rússia o que eles fizeram com a Comuna de Paris, aquela história, né? A Revolução Burguesa juntou todo mundo, só que depois da Revolução Francesa teve o povo que disse o seguinte: nós queremos ir adiante, essa revolução aí não basta pra gente, tem resquícios aí de feudalismo, de escravismo, nós não queremos isso, queremos ir para o socialismo. Eles massacraram, né, a violência, o livro do Marx, A Luta de Classes na França, detalhado lá tudo o que aconteceu, os erros, inclusive, que ele via na época do ponto de vista político. Na Rússia eles tentaram fazer a mesma coisa com a Guerra Civil, só que na Rússia a coisa já era diferente. Eles foram derrotados, as potências, 7 potências se uniram para invadir a Rússia e tentar matar o socialismo ali no berço. Depois fizeram a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Se dizer, aconteceu isso, aquilo, outro, né? Umas bobagens, né? Stalinismo, por exemplo. O que aconteceu na União Soviética tem que ser analisado nesse contexto. Guerra Civil e Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. O cerco que foi feito ali, os acordos de Bretton Woods, a OTAN, a Guerra Fria, as guerras do regime norte-americano na Coreia, no Vietnã, né, a tentativa de sufocar a Revolução Chinesa, a cadeia de golpes militares sanguinolentos na América Latina, tudo isso tem que ser analisado, senão fica conversa fiada, conversa vazia. E um outro ponto que eu quero falar aqui é um certo desalento que vai tomando conta dos movimentos populares, sociais, né, porque esse regime de Bolsonaro e Lava Jato e Guedes, das facções, ele só pode funcionar sufocando os movimentos populares, os movimentos sociais. Por que eles promoveram o desmonte da estrutura sindical, por exemplo? Promoveram, estrangularam o movimento sindical, né? Com asfixia financeira para fazer a reforma da Previdência, fazer a reforma trabalhista e seguir adiante, fazer a privataria, né? Roubar o erário público. É esse o sentido, porque o povo se organiza onde? Nos movimentos populares. No caso dos trabalhadores, o movimento sindical é fundamental. O que teria acontecido nesse processo? Muita gente vai, cadê as mobilizações no Congresso Nacional? Sim, falta, no capitalismo, sem capital não se faz nada. Pode dizer, tem outras coisas também, mas o fundamental é isso aí, sabe? Para estrangular, para impedir a reação popular, né? Também teve o caso aí da União Nacional dos Estudantes, a história da carteirinha. Eu já comentei isso aqui. Eles não estão entendendo. Liberdade, a história igual a medida provisória da liberdade. Liberdade para quem? Liberdade para o trabalhador ser escravo e liberdade para o capitalista ser senhor de escravo. As capitanias hereditárias, o empreendedorismo do general Mourão, que ele elogiou recentemente. Então dizer que a Uni não fez nada, por exemplo, esse é o papo. Tem que organizar pela base, reconstruir pela base, os sindicatos, a Uni, não sei o quê. Vai reconstruir, então. Quero ver vocês reconstruir sem dinheiro. Vai lá, na conversa fiada, enfrentar Globo, né, o cartel mafioso midiático, enfrentar, enfim, toda a estrutura de poder e tal. Falar é fácil, é garganta. Essa aí acho que é a pior de todas, das 3 que eu comentei aqui. A questão do socialismo, a questão do orçamento público, a administração do orçamento público, né? E essa da organização popular, do movimento. Né? Tem muito disso aí. Isso aí, na verdade, acaba funcionando como a famosa quinta coluna. É a esquerda atacando a esquerda. É isso que eu falei no começo. Tem um tipo de esquerda aí, né, que vive disso, vive atacando a esquerda. Você não vê eles... o governo Bolsonaro tem isso, uma estrutura de pensamento, né, de formulação teórica, né, de análise concreta da realidade concreta, para a partir daí se fazer um movimento político, uma ação política efetiva. Cadê? É isso que falta, né, para os gargantas aí, para essa turma. Eu estou falando aqui meio em tom de indignação, vocês me desculpem. Sabe, é que essas coisas às vezes irritam, né? Fica aí muito parecido com a direita. O discurso pega os conceitos da direita, o déficit do orçamento, por exemplo. A esquerda tem que administrar o déficit do orçamento? Sim, mas tem que administrar essa ciranda, essa farra financeira?
Ah, o socialismo na União Soviética foi isso, foi aquilo, foi ao totalitário, autoritário, não sei o que, né? Sim, então diga como faria o socialismo nas condições de duas grandes guerras, a Guerra Civil, depois a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria, o cerco das guerras no Vietnã, a guerra na Coreia, né, aqui na América Latina e tal. Diga, responda a essas questões antes de ter formulações artificiais de quinta coluna, de fogo amigo, como se chama por aí. É isso. A velha história, todo mundo fala, a esquerda não se une, não sei o que, a direita também não se une, né? Mas por razões outras. Eu comentei no vídeo passado. Não se une porque eles são corruptos. Não tem como facções de corrupção se organizam. Até a quadrilha da Lava Jato, né, a facção do Paulo Guedes, a facção do Bolsonaro e tal, de juntar tudo isso aí, né, não é impossível, diferente da esquerda. A esquerda diverge por outras coisas. Agora, quando a esquerda diverge, diverge porque traz conceitos da direita para a discussão na esquerda. Esse conceito do orçamento, do déficit, é de direita. Esse conceito de que tem que ser basista, organizar as coisas pela base, como eles dizem, e tal, é de direita. A direita tira tudo. Vão lá para a base organizar isso aí, vocês não são os bons, convençam na garganta, né? Convença a massa e tal. A massa escuta você fazendo um discurso numa assembleia, na rua, não sei aonde, depois vai ouvir o Jornal Nacional, vai ouvir o Jornal da Band, o Jornal da Record, a Rádio CBN, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Jovem Pan, vai ler o Globo, vai ler a Folha, vai ler, né, o Estadão, a Veja, a Época e não sei mais o que, e na internet o portal UOL, ou o portal Terra, portal do Estadão, e etc. Vai por aí afora. Não é essa que é a questão é fazer um diagnóstico correto e procurar os caminhos. Se não unir todo mundo, qual é o perigo que tem no Brasil hoje? Fundamentalmente. A destruição do país, e começa por onde? Pela destruição da democracia, da Constituição, do Pacto Democrático de 88. Então o que nós temos que fazer? A primeira coisa é defender a Constituição e a democracia. Oh, você é a favor da democracia ou contra a democracia? Eu sou a favor. Então vem pra cá. Ah, mas é golpista. Deu um impeachment lá na Dilma, não sei o quê. Ué, se for isso, se for começar a fazer essas restrições, aí não sai do lugar mesmo, não sai mesmo. Que força você vai reunir para enfrentar o inimigo principal? Se a questão principal hoje é a defesa da democracia, a defender a Constituição dos ataques aí da direita, né, como é que a gente vai reunir forças para enfrentar tudo isso? Eu sou a favor da democracia, mas sou também a favor da agenda econômica. Então nós somos a favor nesta questão, nós nos unimos aqui na questão da democracia e nessa questão da economia a gente não se une, a gente tem uma opinião diferente. É óbvio isso. Quem não estudou ainda a história da Frente Ampla, lá na época da ditadura militar e outros processos, mesmo no fim do Estado Novo, a tal da União Nacional, né, o que foi feito ali, tal. Quem não estudou, estude. Esse é o grande problema de quem fica dando palpites aí, trazendo conceitos da direita para discutir dentro da esquerda. Não estuda a história, não estuda a dialética do processo político, do processo social. Sem isso, vira conversa fiada, vira blá blá blá. Muito obrigado pela atenção. Reforço aqui o pedido para que vocês compartilhem, clique aqui, dê o like, enfim, né, esses procedimentos aí que é importante. Não para mim, para a gente difundir, fazer o debate, fazer a polêmica, né, enfim, impulsionar este canal. De novo, peço desculpa aqui pela ênfase e prometo que não falarei mais desse assunto tão cedo, a menos que seja aí instado a fazê-lo por algum outro motivo. Um abraço e até a próxima.